ouvir a voz de Deus agora e abra o seu coração. Deus quer fechar, conclusivamente esta série, Preparando-me para Conquistar, parte 10. Com certeza, todas as anteriores foram muito importantes e hoje nós concluímos esta nossa pequena jornada. Diz a palavra do Senhor no Salmo 108, versículo 13. Em Deus faremos proezas. Vamos ler todos juntos? Isto aqui é uma declaração forte, declaração de fé. Vamos lá. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Olha, você para conquistar vai ter adversários, vai ter levantes, vai ter muralhas, vai ter reis, poderosos, principados, potestades, mas aqui está a palavra que vai levar você além. Uma delas, para você se lembrar. Vamos mais uma vez? Diga com fé. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Senhor Jesus, nós cremos nesta palavra, por isso nós falamos, Pai. O nosso coração se enche agora, Jesus, de alegria, de gozo, Pai, por podermos ouvir a Tua voz mais uma vez, misturando fé a esta palavra, sabendo que ela não volta para Ti vazia, mas cumprirá desígnios que o Senhor já estabeleceu e determinou. Por isso nós recebemos esta palavra com ações de graças, sabendo, Pai, que o Senhor está nos preparando para grandes conquistas, Pai. O que virá, Senhor, será extremamente grande, Jesus, maior do que nós já vimos. Houve sim conquistas de alguma forma no deserto, Pai. Também vencemos, também avançamos, também superamos. Ó Deus, houve conquista na travessia do Jordão, pois afinal conseguimos vencer os últimos obstáculos antes da terra prometida. Mas agora, Pai, a Tua palavra diz, Jesus, que aquilo que foi, ó Deus, preparado de antemão, aquela terra prometida, Pai, aquilo que é especificamente para os Teus filhos, a herança consumada na cruz, está disponível, Pai, e agora é nossa parte conquistar, nos apropriar, viver, Pai, com plenitude, com abundância, Jesus, ó Deus, aquilo que é nosso direito e nossa herança. Leva-nos além, porque nós queremos ir além. Oramos com fé em o nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém, aleluia, graças a Deus. Amém. Muito obrigada, Tiago, glória a Deus por sua vida, viu? Amados irmãos, eleitos, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, famílias benditas sobre esta terra, reconhecidos como abençoados do Senhor, aqui estamos nós nesta finalização, completando hoje esse pequeno estudo em 10 mensagens sobre a preparação para conquistar a terra do mais que suficiente. Diga, há um lugar, há um tempo, há um patamar para vivermos o mais que suficiente. Muito bem. Então, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso é que nós estamos traçando um paralelo com a história do povo hebreu na conquista da terra prometida e aprendendo como é que se deve conquistar e se apropriar daquilo hoje neste pacto que Jesus Cristo já conquistou e consumou na cruz do Calvário, para que por fé, diga por fé, e obediência, diga obediência, possamos possuir a nossa herança definitivamente, em nome de Jesus. Então, eu queria falar um pouquinho do período da conquista, hoje um resumo bem a grosso modo, tá? Então, o período da conquista da terra prometida compreendeu exatamente o início dele, tá? 7 anos, o número da perfeição, tá? 7 anos durante os quais os hebreus se apoderavam da Palestina.
Este lugar que hoje nós conhecemos como Palestina, uma bagunça que está acontecendo ali, não é? Uma briga, uma disputa de terras. Aquela terra toda, eu já mostrei aqui várias vezes o mapa, de norte a sul, leste a oeste, foi dada aos hebreus. A princípio a Abraão, Isaac, Jacó, que depois, você sabe, de uma severa fome, foram, a descendência dele, né? Foram todos 70 pessoas para o Egito, lá estava José, e ali eles viveram bem durante o tempo em que José os protegia, e o faraó, que era amigo de José, também os protegia. Mas José morreu, o faraó morreu, e eles foram feitos escravos no Egito por 430 anos. Mas aquela terra tinha sido dada a eles e a herança deles. Então, o Senhor levanta Moisés e os tira do Egito para retornarem, na verdade, para tomarem posse daquilo que Deus havia dado para eles. E a história, estudamos bastante, eles peregrinaram 40 anos pelo deserto, e depois desses 40 anos, eles estão ali, já Moisés é morto, e Josué está ali, incumbido de levar este povo a atravessar o Jordão, chegar à terra prometida e tomar posse. Só que nesses 430 anos, aquela terra foi apossada por pessoas que não tinham nada a ver com a promessa de Deus. Ali estavam os cananeus, que eram povos, né, cananeus, povos que eram chamados de cananitas ou cananeus, que eram os heveus, os heteus, os filisteus, enfim, esses povos ímpios, iníquos, filhos da perdição, que tinham se apropriado daquilo que era do povo de Deus. Esses povos tipificam na nova aliança principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, que se apropriam e se apropriaram daquilo que é dos filhos de Deus. Amém? Assim como o Senhor levantou libertadores, como o Senhor levantou pessoas para irem com o povo e desapossarem aqueles ímpios, para que o povo de Deus tomasse posse do que era deles por direito, assim também Jesus Cristo assumiu a nossa libertação, o trabalho árduo, e ele na cruz também tomou posse daquilo que era nosso, sempre foi nosso, e nos deu uma herança. Então nós também precisamos, pela fé e obediência, nos apropriar daquilo que foi tomado, que era nosso por direito, era a nossa herança, mas que foi indevidamente apropriado por quem não é de direito. Amém? Então, aquele período da conquista, que compreendeu esses 7 anos, estava ali os hebreus se apropriando da Palestina. Mas a dominação israelita, né, não se completou antes da captura de Jerusalém, que só foi feita anos mais tarde pelo rei Davi. Porque Jerusalém também tinha um povo ímpio que ali habitava, e aquela cidade também tinha um rei poderoso, e não foi Josué que desapossou Jerusalém. Anos mais tarde, Jerusalém foi conquistada, né? Foi capturada e incorporada à Palestina, à terra da promessa, que já era, logicamente, mas foi apropriada no reinado de Davi. E depois disso, o povo filisteu, que eram os que mais resistiam até então, foi completamente destruído. E essa conquista da terra prometida, ela se deu em 3 etapas. Hoje a gente vai entender melhor um pouquinho, né? A conquista da Palestina central, quando os nossos irmãos hebreus com Josué chegaram a Gilgal, que eles atravessaram o Jordão, nós vimos que eles chegaram assim bem no meio do mapa, eles chegaram no centro, e eles foram conquistando primeiro ali Jericó, Ai, a região central da Palestina, tá? Depois a Palestina foi sendo conquistada numa outra etapa, a Palestina chamada oriental e a Palestina chamada ocidental, que hoje detém a grande briga entre árabes e judeus, tá bem? Mas isso tudo foi conquistado pelo povo de Deus, especificamente por Josué, tá bem? E essa conquista da terra, né,
depois deles tomarem Jericó, que foi a primeira cidade, a gente estudou bastante, eles abriram caminho para continuarem ali, adentrando o centro da Palestina, e eles enfrentaram e foram dizimando os inimigos. Os inimigos começaram a ter medo deles, já ouviam a fama deles desde a travessia do deserto, os sinais, os prodígios que Deus fazia, depois a abertura do Jordão, né? E num ato contínuo, a cidade de Ai foi tomada. Você sabe, estudamos na semana passada, em 2 etapas, né? A primeira, onde eles foram envergonhados, perderam, porque alguém dos soldados, um homem de Deus ali, se encantou com uma capa, o tal do Acã, e Deus tinha dito para não tocar em nada, não mexer em nada, e ele então desobedeceu. O povo perdeu, e eles tiveram que, depois de reparar esse fato da desobediência, eles tiveram que, numa segunda investida, ir para Ai, e ali então, em obediência, segundo a palavra do Senhor, eles conquistaram Ai. E depois de Ai, né? O nosso presbítero Claudio perguntou, qual é a próxima cidade? Eu não vou passar todo o livro de Josué aqui, mas eles continuaram, né, depois nos montes Ebal e Gerazim, ou Gerizim. E novamente aconteceu, depois de 4 conquistas, eles pararam e leram as bênçãos e as maldições sobre a observância da lei, né? Em presença de todo o povo. Era uma ordem de Deus que, de quando em quando, todos os 613 mandamentos da lei fosse lido, relido, e a observância das maldições e das bênçãos da obediência e da desobediência. Então, todos aqueles povos inimigos, movidos de grande temor e grande terror, por exemplo, os heveus que habitavam nas cidades ao norte e nordeste de Jerusalém, eles fizeram uma estratégia, se valeram de um estratagema e conseguiram, amados, fazer um pacto com Josué, sem que Josué consultasse a Deus. Então, eu quero que vocês prestem atenção que sempre que há problemas para o povo de Deus, é porque não se consultou a Deus. Toda vez que um filho de Deus não consulta a Deus, ele vai ter problema. Então, aqueles heveus, os heveus, eles estavam apavorados. Então, eles acharam que era melhor dar um jeitinho, se fazerem de bonzinhos, de cordatos, e fazer um acordo com Josué. Josué achou que poderia ser. Sabe aquilo que quando o filho de Deus confia no ímpio, ele acha que o ímpio, com aquela carinha dele, com aquela labiazinha, aquele jeitinho manso, vale a pena confiar? Pois foi o que Josué fez. Josué sabia que eles eram heveus, que eles eram filhos do diabo, que eles não eram do Senhor, mas eles vieram ali com uma estratégia meio de bons vizinhos. E Josué fez um acordo com eles. Isto foi gravíssimo, porque depois de 3 dias, amados, eles descobriram o engano que eles tinham, né, se metido. Mas não era lícito romper um pacto. Foi feita uma aliança com o ímpio e não podia quebrar o pacto, de modo que esse assunto ficou depois mal resolvido e, por fim, aqueles heveus, eles foram condenados a cortar lenha para o santuário. Como se descobriu a estratégia do inimigo, Josué chamou e falou, eu não posso quebrar o que eu falei, que eu não ia destruir vocês, mas vocês vão trabalhar para nós e vocês vão cortar lenha para o nosso santuário. Então, com esses feitos, aquele território central do país, né, da terra de Canaã, desde Jericó e Gibeon até a cordilheira do Carmelo, tudo aquilo foi convertido em possessão de Israel. Se você quiser ler todas essas tomadas dessas cidades, desses lugares, você vai encontrar no livro de Josué, do capítulo 3 ao capítulo 8, tá? E até esse ponto, quando você chega no capítulo 8, aquela região central está toda conquistada já. Nesse ponto, a conquista havia sido relativamente fácil. Sabe por que a conquista tinha sido fácil? Primeiro, porque eles estavam obedecendo a Deus. E segundo, porque havia falta de unidade entre os povos inimigos. Então, os inimigos, cada um lutava sozinho. Eles não tinham se unido. Então, o povo de Deus prevalecia.
os reis inimigos, cada rei de cada povo inimigo, estava ali atemorizado com as estratégias de Josué. Eles sempre viam Deus, né, fazendo o sobrenatural e eles avançando, o povo de Deus avançando. Então, com medo, ferido, com orgulho ferido, alguns reis formaram uma coalizão. Os irmãos estão entendendo a história? Estou resumindo o livro de Josué, tá? Então, o que esses reis fizeram? Eles fizeram tipo uma confederação dos inimigos, tá? Comandada pelo rei de Jerusalém. E o que eles queriam? Eles queriam se juntar para resistir às forças estrangeiras, porque ali eles achavam que os estrangeiros eram o povo de Deus, não é? E eles queriam resistir a esse povo de Deus, àquela invasão, né? E queriam atacá-los e destruí-los. Mas o que aconteceu? Josué foi avisado por Deus, e Josué estrategicamente também, com a ordem de Deus, com a direção de Deus, feriu o inimigo com grandes destroços, arruinou tudo. Aqueles reis foram todos vencidos e todos capturados e executados, além de serem tomadas aquelas cidades fortes, cidades de Líbina, vocês vão ver esses nomes pela Bíblia, né? Hebron, Debir, essas cidades todas, com essas conquistas e essa grande vitória de Josué sobre aqueles reis que se uniram, estão no capítulo 10 do livro de Josué, tá bem? A palavra de Deus diz que existia um rei da cidade de Azor, que foi o rei mais poderoso da Palestina setentrional, da onde eles estavam avançando, chamado Jabim. O que esse rei fez? Ele reuniu também muitos inimigos, mais do que antes, confederados, desde o Monte Hermon até o Monte Carmelo. Fixou um acampamento para eles atacarem o povo de Deus. Mas, de novo, esse rei poderosíssimo foi surpreendido por Josué, que o derrotou e se apoderou de mais uma parte de Canaã até o Monte Líbano. Uma parte do que hoje é o Líbano era Canaã, foi tomada depois por invasores libaneses, tá bem? Então, a verdade, amados, resumindo um pouco, é que os nossos irmãos israelitas saíram do Egito com uma horda de escravos com conhecimentos muito imperfeitos e deficientes sobre Deus. Depois de anos de peregrinação no deserto, depois daqueles 14 anos, quando eles entraram em Canaã como um povo disciplinado, ou seja, Deus tira pessoas do Egito e permite que passem num deserto para disciplinar pessoas. Disciplinar os seus filhos. Então eles saíram sem nenhum conhecimento, sem nenhuma ideia muito correta do que era Deus. E aqueles anos de deserto serviram para discipliná-los. Eles entraram em Canaã como um povo disciplinado, organizado e instruído. Aí já tinha uma lei para eles, uma lei divina. Eles tinham recebido a sua forma de governo civil, o seu ritual religioso e também o estabelecimento do sacerdócio. Tá? Então, quando eles entraram na Terra Prometida, o deserto tinha organizado, de alguma forma, a vida deles, tinha disciplinado todos eles. Então, hoje, neste encerramento desta série, eu quero dar ênfase exatamente às 5 estratégias reveladas pelo Senhor no livro de Josué, para que o seu povo conquistasse a Terra Prometida e desfrutasse do mais que suficiente. Sempre que essas 5 estratégias eram observadas e mantidas, eles avançavam e conquistavam e se estabeleciam. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando essas estratégias são deixadas de lado, quando essas estratégias dadas por Deus são violadas, o povo perde, o inimigo avança, o inimigo tira da própria terra onde eles mesmos já tinham conquistado. Essa é a história de Israel. Hoje, o que nós estamos assistindo nas TVs, nos noticiários, pela internet, o que nós estamos vendo, essa guerra toda. Ah, mas isso é culpa de quem? Havia uma palavra, havia pelo menos 5 estratégias de Deus para que eles tomassem posse da terra, e eles foram fazendo isso. O rei Davi fez isso.
Salomão fez isso, mas a Bíblia diz que alguns reis que vieram depois prevaricaram, não andaram no caminho do Senhor, não fizeram conforme a ordem do Senhor. E todas as vezes que isso acontecia, os inimigos voltavam a se apoderar, ou faziam o povo de Deus escravos. Houve uma pergunta quando nós estávamos começando a entender a chegada em Canaã, que era assim: alguém que chegou à terra prometida, alguém que chega a Canaã, pode voltar ao deserto? Não. Chegou à terra, é dali para frente. Mas por que algumas pessoas chegam e depois elas passam, parece que por um deserto? É lógico que existem lutas, provações, tribulações da própria caminhada para se conquistar alguma coisa. E nós que estamos nesta terra, temos as tribulações de estarmos por aqui. Temos provas, temos lutas, temos oposições. Mas, amados, viver patinando na terra prometida, viver ali andando em círculos de novo, depois de ter chegado em Canaã, isso significa que muitas vezes se deixa de lado aquilo que se usou para conquistar. Se deixa de lado as ordens de Deus, os princípios de Deus, as estratégias que Deus deu. Nós vemos que, por exemplo, o povo de Deus ficou escravizado de um rei ímpio 8 anos. Serviu de escravo dentro da terra prometida para um rei ímpio. Ora, o que foram esses 8 anos de escravidão na terra prometida? De novo. Alguma coisa parecida com o Egito? Alguma coisa parecida com o deserto? Parece que não vai sair mais. Então, eu queria que vocês soubessem, nós podemos todos chegar a Canaã. Mas se apropriar e continuar se apropriando é uma questão individual, é uma questão de fé e obediência, de seguir o que Deus diz ou não. Então é com cada um. Nós não temos como ficar aqui, né? Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? O que nós sabemos, amados, é que existem estratégias reveladas pelo Senhor no livro de Josué que valem hoje porque o Senhor é o mesmo. Se aquele povo conquistou a terra prometida e desfrutou do mais que suficiente, nós também podemos. Então hoje as pessoas dizem: ah, mas existem lá, né, o islamismo de um lado querendo. Amados, o cúmulo, deixa eu falar isso aqui, vai vir pedrada, mas tudo bem. O cúmulo do cúmulo do cúmulo do cúmulo é o inimigo, os ismaelitas, não os israelitas, não os filhos da promessa, os filhos da escrava. Os ismaelitas terem construído o quê? O que eles construíram? O que é aquilo que tem uma cúpula dourada que brilha quando aparece a foto de Israel? O que é? A mesquita. Sabe onde foi construída? No lugar onde era o templo de Salomão. Você quer derrota maior para o povo de Deus do que os seus inimigos se estabelecerem no lugar que Deus deu para eles? Ah, mas por quê? Leia a história do povo de Israel. Pela Bíblia você já começa a entender que a coisa vem lá de trás. E depois, amados, aquilo só foi sendo. E aí Deus os faz voltar para lá, depois de serem espalhados pelo mundo inteiro. Deus os faz voltar para lá e constitui de novo um lugar deles, dando oficialmente um lugar chamado de Estado de Israel. Uma nação. Eles voltam. Só que aí ninguém quer soltar. Vocês percebem a história se repetindo? É deles, mas existe alguém ali que diz: não soltamos mais. E aí a coisa toma uma proporção tão grande, porque há o grupo do mundo que dá força para que eles não saírem. Há um outro grupo do mundo que diz: não, é deles. Aí nós vemos agora um homem que é um presidente, que as pessoas dizem: uau, ele é pirado, ele é maluco, ele é não sei o quê, ele é isso. O que ele importa, não, o que ele é não importa. Importa que ele pegou uma caneta e assinou uma coisa que estava engavetada há 3 presidentes para trás e ninguém fazia. E isso é o cumprimento da profecia dos 70 anos, da volta da capital para Jerusalém. Amados, tem mais coisa por trás, profeticamente, do que nós podemos imaginar.
Nós não temos que olhar para os homens, para as pessoas. Nós não estamos aqui do lado desse ou daquele. Nós temos que entender uma história e um plano de Deus. Israel é desse tamanhinho. Já foi bombardeado o mundo inteiro. Os árabes têm poder de armamento. Se juntando todos eles, destruiriam. Ninguém destrói. Aí se levantam nações poderosas para defender. Diz, por que os Estados Unidos, por que a França, por que defende Israel? Ah, porque eles têm interesse em petróleo. Não é porque eles têm interesse em petróleo. É porque Deus levanta pessoas para dizer, o que é do meu povo é do meu povo. Será deles. Jesus está batendo as portas, Jesus está voltando. Estes sinais todos estão todos nas profecias bíblicas, está tudo na palavra de Deus. A verdade é que assim como o povo de Israel errou, pecou, desobedeceu, fez alianças que Deus disse para não fazer, e viu a sua terra ser apossada pelo inimigo, nós também temos que trazer isso para a nossa vida. O Senhor disse, eu tenho uma herança consumada na cruz para vocês. Tudo para você ser feliz nesta terra. E depois a vida eterna foi consumada, é seu direito. E o Senhor nos ensina a possuir, o Senhor nos ensina a conquistar, o Senhor nos ensina como viver tudo isso. E os crentes estão aí vivendo de rastros, com uma Bíblia na mão, parecendo um bando de sei lá o quê, de um povo esquisito. Nós precisamos reinar em vida com Jesus Cristo, porque Ele diz em sua palavra, que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, e nós recebemos o dom da justiça, fomos justificados por fé em Cristo Jesus, por graça, reinarão em vida, através de Jesus Cristo. Então esse reinar em vida é você viver a herança de Cristo Jesus. Agora precisa crer nisso e precisa obedecer, tem estratégias de Deus, como tinha no passado. Você não pode abrir mão daquilo que é seu direito, não viva de qualquer jeito. Queira usufruir daquilo que Jesus na cruz lhe deu, não faça da morte de Cristo uma morte em vão. Viva, desfrute. Você tem que ser feliz, porque Jesus não morreu para você ser infeliz. É possível sim ser feliz. Amém? Então, amados, eu quero nesse final aqui da mensagem, indo para o final da mensagem, passar de novo, porque nós estudamos isso com certeza detalhadamente desde a série do deserto. Estudamos nessas 9 anteriores, mas eu resumi aqui 5 estratégias para o resto da nossa vida. Amém? Para a gente conquistar aquilo que é nosso, desfrutar do mais que suficiente. Amados, as estratégias são as mesmas que o Espírito de Deus revela hoje nesta dispensação. Então vamos lá. Número 1, nunca se esqueça, santidade dos líderes e do povo. Nós vamos ter que ter isso aqui batido, lembrado, relembrado, vivenciado, se esquecermos, voltarmos nisso, porque é condição sine qua non para a gente avançar e conquistar. Santidade dos líderes e do povo. Josué 7,13, olha esta palavra. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos. Quem santifica somos nós. A santidade do Espírito já nos foi imputada pela salvação, mas agora essa salvação tem que ser desenvolvida no nosso dia a dia, na nossa fala, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, na nossa família, no nosso casamento, no nosso ministério, no nosso local de trabalho, de estudo, por onde a gente anda. Santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã. Santifica, amado, para o que está por vir. Santifica pensando que há um futuro legal. Se você não começar hoje, esse futuro legal não se manifesta. Alguém se apropria no seu lugar. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Se tiver alguma coisa que Deus condena, que Deus não gosta, que Deus abomina, que Deus não quer,
Tem que tirar. Simples assim. Olha a palavra conclusiva. Aos vossos inimigos não podereis resistir. Aí você tem uma porta de emprego que não abre. Você tem lá um concurso que tem não sei quantos candidatos e você não vai ser chamado. Você tem um negócio para sair e alguém vai entrar e fazer o negócio no seu lugar, não vai sair para você. Aos vossos inimigos não podereis resistir. Inimigos aparecem de várias maneiras. É aquela enfermidade que é um inimigo, que às vezes resiste. Quem ganha? Você não vai resistir enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas. Está complicado ou está simples? Deus está falando. Deus está mostrando como as coisas devem ser. Então, cabe a nós o quê? Olharmos para a nossa vida e vermos o que tem na nossa vida pessoal, não na vida do irmão, né? O que tem na nossa vida que está roubando a minha santidade, a minha santificação? É a minha maneira de falar, é com quem eu ando, é como eu negocio, é a forma que eu ganho dinheiro, enfim, mentiras que eu conto. O que eu faço que eu preciso tirar da minha vida, tirar da minha casa? O que eu permito na minha família que eu sei que está errado e eu preciso botar o dedo nessa ferida e falar, não vai ter mais isso aqui em casa? Enquanto isso não acontecer, os nossos inimigos, nós não vamos poder resistir. A gente vai perder. A gente não vai ter forças, a gente não vai avançar e a gente não vai conquistar. Então, a palavra que Deus deu aos israelitas esclarece bem as consequências da falta de santidade para o povo de Deus. O Senhor deixou bem claro que não haverá vitória sem santidade. Tem gente que fala, eu não sei por quê. Eu não sei, amados, existem períodos sim de provação, mas não pode uma vida inteira de provação. Não existe uma vida inteira de provação. Existem momentos de tribulação, mas tribulação não dura uma vida inteira. O que dura uma vida inteira? O que está acontecendo com os nossos irmãos judeus. Décadas, séculos inteiros, quando não se tira algo condenado. Quando se permanece contra com aquilo que nós sabemos que Deus é contra. Não pode. Não pode. Hoje o povo de Deus aí se engana muito, vive de máscaras. Porque ninguém tem coragem de pôr os dedos nas feridas e fazer uma pregação como essa. Já disse aqui, falar em pecado não dá ibope. As igrejas gostam de profecia, de palavra, de você vai ficar rico, você vai comprar um barco, um avião, você vai para o hotel 10 estrelas, você vai ser não sei o quê. As igrejas estão cheias dessa palavra. Agora, vem falar que precisa acertar a vida. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Essa é a palavra. Olha só, em contrapartida, né, ao povo santo, olha o que Deus prometeu em Josué 3:5. Disse Josué ao povo, santificai-os que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de... Quando você santifica, o Senhor faz maravilhas. Quando você vive uma vida reta, o que é santo? Não é botar um véu na cabeça, lamber o pó da terra, não é nada disso. Ficar no monte, que nem um maluco lá, sendo picado de mosquito em vigílias. Isso não é santidade. Isso é religiosidade. Santidade é você olhar para a Bíblia, o que Deus fala que tem que ser, como deve ser a vida de um filho de Deus, de um salvo, é você simplesmente se adaptar àquela vida. Não é pegar a Bíblia e tentar adaptar a sua vida, é você entrar no molde de Deus. Amém? E aí, o que vai acontecer? Amanhã você vai ver Deus fazer maravilhas. Vai fazer maravilha. Vem a luta, mas Ele faz a maravilha. Vem um inimigo, mas você vai fazer proezas, porque Ele calca aos pés os nossos inimigos. Amados, é assim que as coisas são. Não tem que reinventar a roda aqui, não. Tá? Então, longe de nós esteja o padrão do mundo, ou o padrão das religiões, dos legalistas. Longe de nós esteja o padrão de Acã, que se iludiu, se encantou pelas coisas do mundo e acabou morto com toda a sua família. Não desfrutou do mais que suficiente. Portanto, cada um cuide de examinar a sua tenda e livre-se daquilo que Acã omitiu e escondeu. Amém? Cada um. É cada um com Deus. Número 2, segunda estratégia. Obediência à palavra. Santidade
Agora, obediência. As primeiras instruções do Senhor a Josué são muito enfáticas. Ele disse: não se aparte dessa palavra. Não era para se apartar da palavra, era para conhecer cada vez mais e praticar cada vez mais aquela palavra. Josué 1:8 nos lembra: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, praticar, tudo, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, só então, se você praticar o que está na palavra, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você vai avançar, você vai possuir, você vai vencer as oposições, você vai ver a glória do Senhor. É isso que está escrito aí. Então, antes da conquista de Jericó, quando Josué conduziu o povo a cumprir à risca a ordem de Deus de simplesmente marchar ao redor da cidade lá por 7 dias... houve um encontro de Josué com o Senhor antes de começar aquela marcha. Qual era a preocupação de Josué? Que deve ser a sua preocupação e a minha antes de qualquer conquista. Josué 5,14. Respondeu ele: não, sou um príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Era Deus personalizado, personificado, falando com ele. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Olha, amados, aqui é básico. O que você tem para fazer amanhã? Qual é a decisão que você tem para tomar amanhã? Qual é a escolha que você tem séria na vida para esse final de semana, para esse final de ano? Sabe, tem que botar o joelho no chão, tem ali no seu canto a sós com Deus, do seu jeito, dizer: que diz o meu senhor ao seu servo? Procure ouvir o que Deus tem para te dizer. Pergunte para ele o que ele quer que você faça. Pergunte o que não é para fazer. Pergunte quando. Josué estava prestes a uma grande conquista de Jericó, a ver um sinal, um prodígio, uma maravilha que ficou registrado, e todo mundo, mesmo quem não crê, sabe que isso aconteceu, e a história comprova que isso aconteceu. Mas antes, o que ele fez? Ele foi lá e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Né? Veja que preocupação ele tinha de saber a estratégia, o que Deus estava falando. Há um registro no livro de Josué que enfatiza que a obediência foi o ingrediente para que o povo de Deus vencesse 31 reis de Canaã. É uma potestade, é um principado, né? São dominadores, que assim também vêm contra a sua vida aí, bloqueando as suas conquistas. Eles venceram 31 reis de Canaã e os seus exércitos. Vamos ver essa passagem. Josué 11, 15 a 17. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Nenhuma palavra deixou de cumprir, não questionou nada. Versículo seguinte: tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá, a região montanhosa de Israel com as suas planícies. Versículo 17. Desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Mas como isso começou? Nenhuma palavra ele desobedeceu do que Deus mandou Moisés, e Moisés mandou ele fazer. Ponto. Está aqui a lição. Amém? Terceira estratégia: confiança no poder de Deus. Não confie no seu poder, no poder do seu braço, nem eu no meu, porque a gente enfraquece. A gente tem um fator chamado desânimo, cansaço físico, esgotamento, medo. A gente tem todas essas coisas. Então nós temos que confiar no poder de Deus. O Senhor foi muito claro em sua promessa ao seu povo. Vamos lembrar Josué 1:3. Você tem que ter isso na mente. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, assim, amado, não tenha medo. O Senhor já lhe deu aquilo que Ele consumou na cruz. É seu direito. Então, você tem que trazer isso na hora em que você fala: ai, eu não estou me sentindo muito, não sei, eu acho que eu estou fraquejando. Olha, o Senhor já te deu. Então, não fraqueja. Confia no poder dEle. Confia no poder de Deus, ok? Então, no livro de Josué, contém o registro de várias maravilhas operadas pelo Senhor em favor do seu povo. Essas maravilhas têm que nos inspirar, amados. Para quê? Para a gente também confiar que Jesus Cristo é o príncipe desse exército do Senhor e que Ele
peleja por nós. Quando a luta estiver difícil, lembre, não sou eu, a luta não é minha, é do Senhor. Ele peleja por mim, Ele é poderoso para vencer, é na força dEle que eu vou. Então eu queria agora lembrar algumas maravilhas operadas pelo Senhor, tá? Lá no livro de Josué. Por exemplo, as águas do Jordão se abriram para eles chegarem à terra prometida. Josué 3,16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. É uma maravilha ou não é? O rio se abriu e eles passaram a seco. Outra maravilha descrita para que eles entendessem que era na força e na confiança do poder de Deus. Os muros de Jericó caíram. Josué 6:20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. As muralhas ruíram, seguindo a estratégia que Deus tinha dado. Obediência. Confiaram no poder de Deus. Outra coisa que aconteceu, pedras dos céus caíram sobre os inimigos numa determinada batalha árdua. Josué 10:10 e 11. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Olha só, sucedeu o quê? Fugindo eles de diante de Israel, os inimigos têm que fugir diante de você. Tem que bater em retirada tudo que veio contra a sua vida. Fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. O Senhor fez cair pedra do céu em cima exatamente da cabeça dos inimigos. Que Deus tremendo esse! Louvado seja Deus. Outra coisa que aconteceu, outro sinal, prodígio, maravilha. O sol e a lua se detiveram por horas. Logicamente, eles não sabiam que a terra ainda girava. Então, o sol parou e a lua também. Diz em Josué 10:12 a 15. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. 13. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Louvado seja Deus. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quando Deus está pelejando por você, quando a sua causa é a causa de Deus, você tem que levantar a voz e dizer: para agora isto aqui, em nome de Jesus. Amados, vai se deter. Se ele parou a terra, porque o sol ficou lá para eles terem luz durante quase um dia inteiro, a lua não apareceu, veja o que Deus pode fazer por um filho quando ele peleja por esse filho. O que mais aconteceu? Um grande exército é desbaratado somente pelo poder de Deus. Josué 11:4 em diante, diz assim: saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, 31 reis, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles. Quantos levantes na tua vida? Qual é a força que hoje está aí predominando, te assombrando, se juntou com mais outra força, mais outra coisa aconteceu, e você diz: mas isso, não bastava aquilo, parece que tudo... Olha só, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Versículo seguinte: Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra eles as águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. 9. Fez-lhe Josué como o Senhor lhe dissera. Olha aqui.
Os seus cavalos jarretou e os seus carros queimou. 10. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor, feriu a espada do seu rei, porquanto Azor, dantes, era a capital de todos estes reinos. Amém? Então o Senhor põe emboscada, o Senhor faz aquilo que precisa ser feito contra quem está se levantando contra a sua vida. Seja o que for. Gente, ou coisa, ou circunstância, ou diabo. Número 4, quarta estratégia. Unidade do povo de Deus. E é importante, amado, não falte aos cultos. Tenha pessoas de oração na igreja. Não se isole. Unidade do povo de Deus faz diferença. No capítulo 10 do livro de Josué, nós não vamos ler, nós encontramos o testemunho de que a unidade foi fundamental para a conquista de Canaã. Eles não ficavam brigando com Josué nem entre si, eles estavam todos juntos. No versículo 25 do capítulo 10, nós encontramos a promessa do Senhor de agir contra os inimigos do seu povo. E a partir do versículo 29, nós temos o relato de que Josué e todo o Israel, quer dizer que estava todo mundo unido com ele, se dedicaram à luta. Eles estavam todos do mesmo lado, todos juntos, fazendo a mesma coisa, o que o Senhor tinha mandado fazer. Então, a informação de que todo o povo estava unido com Josué, isso se repete nos versículos 31, 34, 36, 38, 43. O Senhor reforça que juntos eles venciam. Que unidos eles lutavam, que unidos eles conquistavam, que unidos eles avançavam. Amém? E essa estratégia, ela também é enfatizada no Novo Testamento. Jesus ensinou acerca da necessidade de nós vivermos em união, a fim de nós cumprirmos a nossa vocação como igreja e juntos avançarmos com o reino. Amém? João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Quem ama quer estar junto. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Discípulos estão juntos e se amam. Amém? João 17, 11 e 21. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Nós temos que ter uma unidade, de as pessoas só verem o bloco, só nos verem unidos. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, para as pessoas crerem, depende da nossa unidade, amados. Amém? Os crentes vivem brigando, disputando, concorrendo. O mundo não quer ver isso. Não vai ver Jesus nisso. Então, unidade é importante para tudo. A igreja primitiva colocou em prática esse ensino. O apóstolo Paulo deu ênfase a este ensino em suas epístolas. Eu não vou ler hoje, mas leia em casa Romanos 12, 16, Gálatas 5, 14, 15, Efésios 4, 1 a 6, fala da unidade na nova aliança, de nós estarmos juntos, nós pensarmos em concordância, de nós nos unirmos para um propósito maior. E eu termino com a quinta estratégia, vamos lá, por favor, que é disposição para a luta. Não adianta não estar disposto. Ai, é que a senhora não sabe a minha casa. Eu não sei, minha amada, mas Deus sabe. E você não sabe a minha. E ninguém sabe nada, só quem passa, quem está na pele, né, da própria pessoa, ninguém sabe. Mas nós precisamos entender que há uma luta. Toda conquista tem luta. Já falei, repeti, vou repetir de novo. Toda conquista tem luta, tem batalha, tem guerra. Às vezes é sangrenta, mas a vitória já foi decretada a mim e a você. Então, no primeiro capítulo de Josué, constam as instruções que Deus deu ao seu servo, que agora ele assumia a liderança do seu povo. No versículo 3, há aquela promessa, todo lugar, já lemos hoje, que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. E em seguida, amados, por 4 vezes, o Senhor disse a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Ele repete no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9, no versículo 16, 18. Esforça-te e tem bom ânimo. Ora, se não fosse importante, se não tivesse luta, ele não ia falar para ele se esforçar e ter ânimo. Ele sabia que ele ia ficar desanimado, que ele ia se sentir enfraquecido. Amados,
sem a atitude de coragem e disposição para lutar, tomar posse da terra, as conquistas nunca teriam se concretizado. Assim é conosco, eu vou repetir. Você que vai aí conquistar, você que tem coisas de Deus para tomar posse, para viver, olha, sem atitude de coragem e disposição para lutar e tomar posse, as conquistas não se concretizarão. O livro de Josué contém relatos inspiradores de homens de coragem. Fala de Caleb, fala de valentes e valorosos, não dá o nome deles, mas diz os valentes e valorosos que andavam com Josué. Este livro nos ensina também que quando falta disposição para nós tomarmos posse das bênçãos do Senhor, essas bênçãos acabam se perdendo. Ouça, quando falta disposição para ir além, para lutar, você perde a bênção. Estou falando sério. Muitos casamentos foram para o vinagre, porque alguém desistiu. Porque pararam de lutar, de acreditar. Muitos filhos saíram das suas casas, estão perdidos, porque se deixou solto. Não houve disposição para lutar. Talvez um pouco de disposição, mas não a necessária para o tamanho daquela guerra. E quanto maior a guerra, maior a luta, portanto, maior a disposição que a gente tem que ter. Amém? Então, Josué 18:3, para encerrarmos. Disse Josué aos filhos de Israel: olha isto, amado. Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Eu estou aqui num contexto do capítulo 18. Você sabe quanto eles já tinham conquistado? Quanto eles já tinham lutado? Só que chegou um momento que eles estavam achando que já estava bom, mas faltava conquistar. Faltava Jerusalém. Faltava um monte de lugares, lá mais ao norte, lá mais ao sul, mas eles resolveram que já estava bom. Eles acharam que aquilo que faltava era a pedreira, agora que vinha a pedreira, mas também era o melhor, era para concluir a tomada da bênção total. E aí, eles resolveram fazer corpo mole, deixa. Tem um rei de Jerusalém, é dos mais poderosos. Ninguém vai se meter. Não, tá bom. As nossas tribos, afinal, já estão aqui. Mas estava num campo minado. Tinha inimigo ainda no meio, entremeados no meio deles. Não pense que o que a sua família já adquiriu até hoje, o que Deus já fez até hoje, tá bom. Se tem campo minado, se tem coisa ainda invadindo, não pode parar de conquistar. Você tem que ver a bênção completa, porque é isso que Jesus consumou na cruz do Calvário para você. Então Josué foi lá e disse a eles: até quando sereis remissos em passardes para possuir, lutar, continuar avançando, possuir a terra que o Senhor, na pergunta, ele bota a promessa: a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu, já deu. Deus já abençoou toda a tua casa, você vai parar no meio. Deus já abençoou a tua vida financeira, você vai parar onde você está. Você vai se contentar com essa vida profissional que ainda você não viu o desfecho, não despontou, ainda não se realizou como aquela pessoa que você almeja ser. Até quando você vai ficar remisso em passar? Isso requer movimento. Possuir aquilo que o Senhor já consumou na cruz. Tem que se dispor, igreja. Amados do Senhor, mais que vencedores. A minha palavra e oração finais são para que o Senhor nos ajude a entender e praticar estas estratégias fielmente, a fim de desfrutarmos de todas as conquistas que Ele determinou e consumou para nós. A preparação em termos de revelação e conhecimento foi feita. Agora é o exercício do que foi aprendido que nos levará
ao mais que suficiente. Deus disse e Deus quer manifestar. Portanto, hashtag nova. Partiu conquistas. Amém? Assim seja. Amém. Glória a Deus. Olha bem para o conquistador de Deus que está ao seu lado e diga: partiu conquistas. Temos muito que praticar, muito que exercitar, em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé. Alguém, por favor, chama o bispo Fernando, que faz aniversário hoje. Depois nós vamos orar por ele. Mas eu quero que você agora coloque aí tudo que está dentro do seu coração, todos os seus pensamentos agora diante de Deus. Peça a inspiração que você precisa para avançar. A força de Deus, do Espírito que habita em você, para você praticar essas 5 estratégias. E ninguém vai te segurar. Ninguém. 2018 vai ser o melhor ano da sua vida. E Deus manda avisar que é só o começo. É só o começo. Pai amado e bendito, nós encerramos esta série, Jesus. Ó Deus, muito, muito capacitados a conquistar, Jesus. Eu creio. Porque o conhecimento que nós adquirimos, as instruções dos céus, ó Deus, as lições que foram ensinadas, os exemplos que foram dados, Pai. Jesus, nós temos tudo que nós precisamos. Acima de toda revelação, conhecimento, exemplos, nós temos Jesus Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Tu és a força que nos leva adiante, Jesus. Sem ti nada somos, mas contigo tudo nós podemos, Jesus. E é contigo que nós vamos avançar. Lembrando, Jesus, trazendo à memória o que nos pode dar esperança. As tuas promessas, todas elas foram consumadas, estão disponíveis para serem experimentadas, vivenciadas. E nós queremos isso, Pai. Viver por fé e obediência. Obediência, Pai. Submissão à tua palavra incondicionalmente, Jesus. Unidade. Força para continuar lutando, Jesus. Oh Deus, santidade de vida, Jesus. É isso que nós vamos ver daqui para frente. E os testemunhos serão mais do que jamais foram. Abundantes, Jesus. Conquistas em todas as áreas, Pai. Mas dá-nos, Pai, a conquista maior, que é de uma vida íntima contigo. Uma vida espiritual cheia de frutos, Jesus. Ó Deus, testemunhas vivas da tua glória, do teu poder, da tua graça, da tua grande salvação. Jesus, nós saímos daqui para conquistar, Jesus. Nada nos impedirá, nada, a não ser nós mesmos, se duvidarmos ou se desobedecermos. Porque os inimigos já estão, Pai, todos declarados por ti, cinzas debaixo dos nossos pés. Tu calcas os nossos adversários. Lemos hoje no Salmo 108, Pai, 1. E por isso nós estamos aqui, Pai, crendo, 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 crendo. Por isso somos chamados de crentes. Virá o melhor período das nossas vidas. E nós assim recebemos com ações de graças em nome de Jesus. E o amado e amada de Deus que assim creem comigo, diga amém e amém. Aleluia! Venham aqui, meus filhos. Quem ama o bispo Fernando, diga amém. Pois hoje ele faz mais um ano de vida. 14 de cada perna? Quase. Tá bom. Muito bem, e nós vamos orar. Amém, bispo? Amém. Palavras
Eu disse para ele hoje, quando o abracei, não tem. Vou parafrasear o nosso Bispo Hugo lá do Rio de Janeiro, emérito. Não tenho palavras. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus pela minha família, pelos meus 3 filhos e hoje, como este aniversaria, por toda a vida plena que Deus deu para ele. Vida abundante, sabedoria, conhecimento, beleza, amor, modéstia, modéstia, humildade, sinceridade também. Os frutos do Espírito nós podemos ver na vida dele. Muitos dons manifestados na vida dele. E essa família que Deus constituiu para ser modelo, caminhar conosco nesta terra. E o presente desta descendência bendita. Então, ele é um servo do Senhor. E como servo do Senhor merece e precisa das nossas orações. Amém? Estenda a sua mão se o bispo quiser dizer alguma coisa. Se não, pode orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças e glórias nesse momento em que falamos contigo, Senhor, na certeza de que tu ouves as nossas orações. Ó Deus, te louvamos, te agradecemos pela vida do bispo Fernando, Jesus. Ó Deus, esse filho amado, Jesus, que tu colocaste na nossa família, colocaste na tua igreja, Jesus, para ser bênção. Amém. Na vida de todos nós. Amém. E nós não nos cansamos de te louvar por isso, ó Pai. Por isso a nossa oração nesse momento, Jesus, em que ele completa mais um ano da sua existência. Ó Deus, eu te agradeço, ó Pai, por ele estar junto conosco, Senhor, nessa nobre atividade, Jesus, de pregar a tua graça. Amém, de levar essa palavra linda, Jesus, para as tuas ovelhas. Obrigado, Jesus, porque Amém, tu colocaste, Jesus, tu inclinaste o coração dele para que ele estivesse junto conosco, ó Pai, juntamente Jesus, com seus pais, juntamente com essa igreja, Jesus. Ó Deus, obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado pelos teus desígnios, obrigado pelos teus propósitos. Obrigado, Jesus, por termos uma pessoa de tão grande importância, Jesus. Uma pessoa linda, maravilhosa, uma pessoa talentosa, Jesus. Uma pessoa acima de tudo espiritual, Jesus. Obrigado pela a vida do bispo Fê, Jesus. Obrigado pela bispa Cindy, pela vida do Lourenço, ó Pai. Dessa família bendita, ó Pai, que tanto nos abençoa. Nós queremos agora, Jesus, dar ao bispo Fernando o melhor presente da sua vida, Jesus. Amém, Jesus. Ó Deus, por isso as nossas orações. Amém, Pai. Para que tu manifeste na vida dele. Sim, nesse aquilo que ele te pede, Jesus, no secreto. Sim, Pai, aquilo que ele precisa, Jesus. Concede, Pai. Ó Deus, os desejos íntimos do coração. Nós te pedimos, oramos para isso, Deus, ó Pai. Que a saúde seja sempre, Senhor, sim, ó Pai, preservada, a saúde perfeita, Pai. Sim, a vida profissional próspera, Jesus. Sim, ó Pai. Ó Deus, a família harmoniosa como tem sido, amorosa, testemunho vivo da tua graça, Senhor. Pai. E eu te peço, Jesus, que a vida espiritual dele, Senhor, seja cada vez mais frutífera. Que ele te sirva cada vez melhor, Jesus. Porque para isso a nossa família foi chamada. Assim oramos com fé, em o nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Depois no final, dê um beijo no bispo. Jogue virtude sobre a vida dele. Palavras de vitória. Amém? Vamos encerrar louvando a Deus? Vamos dar a bênção, né? A bênção. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digam amém. Amém. Glória a Deus.